Olá, gente linda, sejam muito bem-vindos. Aqui eu te direciono através dos números para você encontrar o caminho da plenitude, o seu caminho de missão de vida, para você amar o seu destino. Isso mesmo, eu sou a Sula Turani e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico. Vocês já ouviram falar do número da besta? Pois é, hoje a gente vai saber o que é isso, o que é esse número que toda gente fala, que história esquisita é essa, e a gente vai desvendar tudo sobre isso. E vamos também desmistificar essa história, né, gente? Tem muita gente falando muita besteira por aí, tá bom? Vem comigo, só vem! Primeira coisa, gente, quando a gente fala o número da besta, quando a gente fala da besta, diabo, demônio, todo mundo fica apavorado, todo mundo se arrepia, todo mundo acha que numerologia tem a ver com o demônio, né? Que é o diabo, que é isso, que é aquilo. Para começar, gente, essa é uma ideia vindo da onde? Vindo lá da Inquisição, aonde as mulheres que lidavam com as ervas, com a astrologia, com a numerologia, porque a numerologia, gente, é uma ciência muito antiga. Muito antiga, inclusive tem várias passagens que a gente vai ver sobre isso hoje na Bíblia, tá? Em outros livros sagrados também. Então, vamos entender isso direitinho. E a primeira coisa que eu quis fazer para essa pesquisa é procurar no dicionário. Todo mundo faz isso, né, gente? Vamos ver o que o dicionário Aurélio ele traz para gente de significados da besta, né? Então, a gente já começa desmistificando por aí. O primeiro significado de besta, gente, no Aurélio, é o quê? É uma arma, é tipo um arco de madeira que tem um tensor, aonde você puxa aquele tensor e você atira setas. Então, é como se fosse um arco, e isso é chamado de besta. Também é chamado de besta um animal de 4 patas que se pode montar. Então, um cavalo, um burro. No Nordeste, besta significa a fêmea do cavalo, que é a égua, significa prostituta, também é uma besta. E nós aqui também temos essa palavra no nosso dia a dia de forma mais comum também. Nós utilizamos essa palavra e a gente nem se toca muitas vezes que a gente está utilizando essa palavra. Mas besta, a gente fala assim, uma pessoa, nossa, fulano é uma besta. Isso quer dizer o quê? Que é uma pessoa ignorante, que é uma pessoa sem educação, é uma pessoa sem esclarecimento, né? Isso é uma besta. Podemos falar também que, nossa, eu fiquei tão assustada, eu fiquei espantada. Gente, eu fiquei besta. Né? Quando você fala assim, nossa, eu fiquei besta, porque eu entendi, eu percebi alguma coisa que me admirou. Esse também é um termo que a gente usa. Outro termo que é, nossa, fulana é metida a besta. Né? Isso, gente, várias vezes eu já ouvi. Não sei por que o povo acha que eu sou metida a besta, mas enfim... Aí é uma pessoa o quê? Que se acha superior a outra, que tem um comportamento diferente, né? Outra situação de besta é, me fiz de besta, né? Ou seja, eu ignorei alguma coisa, eu fingi que aquilo não era comigo. Isso também é um dos significados que a gente coloca para besta. E besta quadrada, né? Esse é um termo até meio engraçado. O que é uma besta quadrada? Né?
é uma pessoa também ignorante, mas é muito, muito ignorante, né? Porque é quadrada. Enfim, gente, são termos que a gente usa aqui no português para esse nome besta. Então, para começar a conversar sobre o número da besta, né? A gente tem que entender o que é besta. Besta não é demônio, besta não é diabo, besta não é uma coisa do mal. Pelo nosso dicionário, são esses os significados de besta. Temos outros significados, por exemplo, na Bíblia, né? Em Apocalipse se fala da besta e do número 666. E aí a gente tem que entender, gente, o que é isso? Está escrito isso não só na Bíblia, mas em outros textos antigos. Por quê? Tanto do hebraico, do grego, babilônio, todas as línguas e as escritas antigas não tinham a numeração como nós temos hoje. Os números que a gente escreve, os símbolos ali que são os números, eles são algarismos arábicos que surgiram ali mais ou menos no ano 700. Então, antes disso, gente, não se utilizavam números separados das letras. Então, para o significado dos números e das letras, utilizava o mesmo símbolo. Mas, Sula, da onde vem essa coisa do número 666, que é o número da besta? Pois é, gente, isso está na Bíblia. Tem outros livros também hebraicos que citam coisas parecidas, que a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Então, eu coloquei aqui na minha pesquisa, eu separei aqui para trazer para vocês, né, uma série de visões que estão ali no Apocalipse e que trazem essa simbologia do 666 e o que isso tem a ver com a numerologia, né? Vamos ver isso agora, né? Então, em Apocalipse de João, né, ele usava símbolos e códigos. O que significa Apocalipse? Apocalipse significa revelação. É esse o significado da palavra, do Apocalipse. Então, quando você fala Apocalipse, não é uma coisa desesperada, fim do mundo. Não, é revelar alguma coisa. Então, é um livro que João escreveu para revelar algo. E em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, existe a passagem: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Isso é o que está escrito em Apocalipse. Segundo curiosos da Bíblia, segundo historiadores, né, João estava se referindo a César Nero, ou Nero César, que era o imperador da época do século I e ele perseguia os cristãos. Então, isso seria um alerta de João para que tomassem cuidado com esse imperador. E aí a gente vai ver várias curiosidades sobre isso, tá? Na época que o Apocalipse foi escrito, Nero já havia morrido, mas quem governava Roma era Domiciano, que também perseguia os cristãos e que considerava-se uma encarnação de Nero e que reviveu toda a maldade de Nero. Então, Nero, gente, para quem não sabe, foi um imperador romano doido de pedra, né? Que foi chamado de besta, e ele realmente era doente psiquiátrico, né? Ele matou a mãe porque ele queria ver da onde ele tinha saído, abriu a barriga da mãe. Ele colocou fogo em Roma, né? Então ele promoveu inúmeras destruições.
Então, ele poderia ter sido uma referência de João para a destruição. E aí, a gente começa a compreender um pouquinho melhor esse número da besta. Por que que Nero era chamado de besta e de 666? Porque se você pegasse a numerologia, fizesse o cálculo dos números ali referente às letras do nome de Nero, daria o número 666. Ou 616, 666 ou 616, 616. A gente já vai ver isso já. Vou complicar um pouquinho, tá? E aí, gente, esse era uma referência de João para quê? Para que os cristãos tomassem cuidado quanto às perseguições. Na Bíblia também se fala de besta numa referência que muitos historiadores não sabem exatamente o que João também fala aqui sobre a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, tá? Em Apocalipse 13, 1, João fala: então eu vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os 10 chifres, diademas, e sobre suas cabeças, nomes de blasfêmias. E a besta que saiu da terra, né, que sobe da terra, em Apocalipse 13, 11, eu vi subir da terra outra besta. Então, não era uma besta só, gente, eram duas, né? Vi uma outra besta que tinham 2 chifres semelhantes a um cordeiro e que falava como dragão. E aí, gente, vamos falar de um outro conceito que, além da gematria, que é o estudo ali de encontrar significado, transformando número em letra, letra em número, tudo isso indica o quê, gente? Que ali eles estavam num contexto. Qual era o contexto que foi escrito Apocalipse? Era o século I, onde os cristãos eram perseguidos, aonde eles não tinham ali uma visão. Aquilo, muitos estudiosos falam que a Apocalipse é uma visão do futuro. Mas qual futuro será que João quis colocar ali naquele Apocalipse? Será que é mesmo futuro? Porque tem gente que fala que o número da besta é o número que vai ser impresso na mão direita das pessoas, que é um chip que vai ser implantado, que é não sei o que na testa, que é o código de barras. Sinceramente, eu acho que isso são coisas tão distantes da realidade de João lá no século I, que era até meio complicado da gente pensar nisso, né, como uma coisa mais coerente, né? Você acha que ele estava falando mais de Nero, querendo avisar os cristãos, ou querendo colocar ali uma coisa para o futuro, que é um código de barras, que é um código de IP, que também é chamado o número da besta, o IP dos computadores, né? O código de barras que é utilizado ali no supermercado, que é necessário para trocas, para comércio, né? Então, segundo lá o que está escrito no Apocalipse, no futuro as pessoas só poderiam fazer comércio se tivessem um número da besta na mão direita ou impresso na testa, tá? Os historiadores, eles indicam que naquela época as pessoas tinham que pagar impostos a Roma. Então, para que elas pudessem negociar, elas tinham que ter um documento na mão dizendo que elas estavam quites com os seus impostos. Então, você precisaria da autorização de Roma para negociar. Você precisaria estar com esse documento na mão direita para mostrar para as pessoas e conseguir fazer comércio. Então,
Eu acho que esse é um significado, gente, muito mais coerente do que chips implantado na mão, do que código de barras, certo? Então, por que vocês acham que naquela época eles falavam também da marcação na testa? Porque os escravos antigamente eles eram marcados na testa. Então, isso dizia o quê? Que os escravos que não pagavam impostos também não poderiam fazer comércio. E era comum você marcar um escravo como se marca hoje em dia gado, como se marca cavalo, né? Como uma propriedade de alguém, né? Então, essa marca era uma marca comum também dessa época. E olha só que interessante. Pela Bíblia, os historiadores dizem que o número do homem é o número 6, porque o homem foi criado no 6º dia da criação. Tá lá em Gênesis, no 6º dia da criação, foram criadas homens e bestas. Ué, o que é isso? A gente já tá começando a complicar, Sola, porque tem besta para um lado, besta é uma coisa, besta é outra, e na verdade, o que será homens e bestas, né? Porque no Apocalipse dizem, né, tem as bestas que sobem da terra, as bestas que sobem do mar, e isso provavelmente era um indicativo de armas de guerra, armas que surgiam ali do mar, né? Se levantavam no mar, tipo uma caravela que tinha vários mastros, poderia ser identificada como um chifre, não sei. Outras questões ali, armas vindas da terra, porque naquela época, gente, besta era arma. E besta era um animal de 4 patas. Então, os homens foram criados e as bestas foram criadas no 6º dia e Deus olhou e achou que aquilo era bom. Então, besta é bom? A gente começa a ficar meio confuso, né, gente? Eu confesso para vocês que quando eu vejo tudo isso, dá uma maçaroca aqui na minha cabeça e eu prefiro deixar lá para os historiadores resolverem isso. E aí, vamos para o lugar onde a gente pode entender, que é o quê? Os números 666, que são indicados pela Bíblia, que estão ali em manuscritos muito antigos, vindos do quê? Do hebraico. Então, uma Bíblia muito antiga, deixa eu pegar o nome aqui da Bíblia, que é um manuscrito. Cadê? E olha só que interessante, gente, esse texto antigo, que é o Codex Vaticanus do século IV, ele está escrito em hebraico e ali o que está marcado são os números que estão no Apocalipse, indicando o quê? 3 letras em vez de 3 números, porque naquela época não existia em hebraico um número que eles utilizavam as letras no lugar dos números. E ali nós temos as letras Ki, Psi e estigma. Nessa tabelinha que vocês estão vendo ali, o Ki significa 600, o Psi significa 60 e o S, né, o estigma, significava número 6. Então, daí surgiu o número 666. Só que existem outros manuscritos mais antigos que esse, que são do século III, que foram encontrados ali no Antigo Egito, e essas são as cópias das Bíblias mais antigas que a gente tem, tá bom, gente? Então, do século III, encontramos o quê? Essa terminação que está aqui, também escrita em hebraico, aonde a gente vê o Psi, o Ki, o iota e o estigma. Então, troca aquela letra que vale 60
por uma letra que vale 10. Então, nesses manuscritos antigos, não só nesse, mas em vários outros, o número da besta é 616. Calma que eu já vou explicar tudo isso, tá? Então, o que eu quero que vocês percebam é que transformar letras em números para encontrar significados era algo muito comum na antiguidade, muito mais comum do que hoje. Por quê? Porque naquela época não existiam essas grafias dos números, então era muito mais natural uma pessoa olhar para uma palavra e enxergar ali um valor numérico, porque eram os mesmos símbolos utilizados, certo? Existem outros manuscritos já do século V que colocava, gente, outro estudo, outra ideia, outro significado, que era o quê? O número da besta sendo o quê? O anticristos, né? Essa palavra anticristos, em hebraico, se você colocasse ali a quantidade numérica, daria 154. Então, o anticristos multiplicado por 4, que era o número de Nero, né, das letras do nome Nero, daria o quê? 616. Então, gente, a gente começa a parar e pensar. Uma coincidência, né, falando de um homem que tem um número da besta, 666, que era o cálculo do nome do César Nero, depois esse outro cálculo vindo da palavra anticristos, que chega no 616, que também está escrito em vários outros manuscritos, já começa a ser um pouquinho demais, né, gente? Então, é muito mais provável que realmente Nero era a referência de besta que estava no Apocalipse de João, né? Por quê? Porque Nero, gente, é o principal suspeito. Ele era o quê? Um tirano louco, né? Que matou a mãe, colocou fogo em Roma, né? Ele era um dos primeiros imperadores que perseguia os cristãos, né? Se você pegar a palavra Nero César em grego, você vai fazer ali os cálculos já com as letras gregas, vai dar o quê? 1045, tá bom? Se você pegar desse grego e transformar para o hebraico, Nero César vira 666. Se você pegar do latim, né, esse mesmo nome escrito em latim e transformar para o hebraico, dá 616. Então, gente, a mesma pessoa tem diversas referências a ele, sendo 666, sendo 616, não importa. É sempre Nero que a gente chega lá no final desses cálculos. Então, provavelmente o que era um alerta, né, de João para os cristãos, para tomar cuidado com os imperadores de Roma. E aí, aqueles significados que nós temos nos dias de hoje, que é um papa, que é um código de barras, que é um chip, que é sei lá, as antenas da televisão, né? Tem gente que fala que as antenas são os chifres que estão em cima das casas, né? A gente vê muitas interpretações e isso vem acho que de Nostradamus, viu, gente? As questões das antenas em cima das casas, né? Porque é algo totalmente inusitado para aquela época, é algo que não existia. Então, é muito mais provável que seja um alerta para os cristãos neste nome do Nero do que alguma outra fantasia de pessoas que estão querendo trazer para os dias de hoje essas questões do Apocalipse. E ali vamos voltar e reler agora o texto do Apocalipse para a gente ver exatamente o que está escrito, né?
aquele que tem entendimento, que calcule o número da besta. O que João está falando com isso? Quem souber fazer esses cálculos, né, que é a base de toda a numerologia que a gente tem hoje, quem souber fazer esses cálculos, que faça. Porque é o número de um homem. Tá muito claro isso aqui, né, gente? Pela numerologia a gente sabe que cada nome vai dar ali uma soma, né? Então, porque é o número de um homem e o seu número é 666, ou em outros textos 616. Então, gente, vamos parar um pouco de essa espiritualidade destrutiva, porque vai acontecer, porque o mundo vai acabar, porque vai ter não sei o que lá, a guerra, a besta, o apocalipse. Gente, menos. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais coerente com a nossa realidade. Ter gente sensacionalista que vai querer like, que vai querer atenção, que vai querer vender isso ou aquilo, ou que vai querer colocar medo em vocês, assim, um monte. Sabe por quê, gente? Porque o sistema quer você apavorado, quer você com medo, porque aí você faz o quê? Você consome. Então, existe uma prática de medo ligada à espiritualidade muito nefasta e que começou, muito tempo, provavelmente ali com a Inquisição. Eles perceberam que se você colocar medo, você controla mais, né? As massas, as populações. Então, gente, vamos acordar para a realidade. Oi, estamos aqui nos dias de hoje, vivendo uma evolução tecnológica, estamos vivendo coisas maravilhosas, tanto da medicina, da física, de todas as áreas da ciência. Vocês estão me vendo aqui, o quê? Por causa de tecnologia. Então, a tecnologia é muito boa. A verdade liberta, o conhecimento liberta. Temos uma qualidade de vida excepcional que nenhuma pessoa, nenhum outro tipo de época a humanidade teve. Se você parar e pensar, gente, 200 anos atrás não tinha antibiótico, não tinha. As pessoas morriam com coisas muito banais. Hoje nós temos longevidade, nós temos cura de doenças, tem muita coisa boa. Então, vamos parar de olhar para o mundo só para as coisas ruins e começar a olhar para as coisas boas. As coisas ruins vão dar ibope para todos os canais de televisão que vendem mais por causa do medo, ok? Aqui eu tô querendo ajudar vocês a entender que a besta não é tão feia assim. Que o número 666 é a base o quê? Do número 6. Na numerologia pitagórica, o 6 é o número do amor, é o número da bem-aventurança, é o número do coração, é o número emocional, é o número do acolhimento, né? Eu costumo dizer que o número 6, né, a grafia atual do número 6, ele é uma conchinha assim, né? Ele já se volta para um abraço, né? Então existe ali um entendimento diferenciado e aonde desde sei lá, quando foi a entrada aqui da humanidade dos números arábicos, mas desde essa entrada, muitas coisas modificaram dentro do inconsciente coletivo. Porque os números, gente, por si só, eles não têm poder. O poder existe mediante ao significado desses números que está gravado no inconsciente coletivo que todas as pessoas recebem geneticamente pela epigenética. O que é epigenética? São tendências, são conhecimentos ancestrais que estão gravados nos nossos genes e que a gente recebe de herança genética e que eles podem, de acordo com o meio, serem ativados ou não. Então, o que a gente percebe, gente, que existe uma evolução
que está acontecendo na humanidade. Essa evolução está sendo gravada geneticamente e essa genética ela também está sendo aprimorada por milhares e milhares e milhares de anos. E é exatamente isso que a gente tem que compreender. Em vez de ficar preso a 666, número da besta, apocalipse, porque o mundo vai desaparecer, porque o mundo vai sumir, porque juízo final, todo mundo vai morrer e ficar morrendo de medo. Gente, tem coisas muito mais reais que a gente pode ter medo, né? Em vez de profecias. Essas profecias eu escuto desde que eu me entendo por gente. Eu nasci no meio esotérico e eu entendo, sabe, eu escuto que o mundo vai acabar, já passei aí por umas 5 datas que era o fim do mundo, né? E aí chega aquela bendita daquela data, o mundo não acaba, e aí fica todo mundo ali, foi adiado para não sei o quê. E aí eles adiam o medo para uma data um pouquinho mais para frente, depois para uma outra data um pouquinho mais para frente. Gente, acorda! Vamos para a espiritualidade positiva, vamos para o bem, vamos para o belo, vamos viver a espiritualidade verdadeira. Porque se você está em algum lugar que prega a espiritualidade junto com medo, junto com controle, junto com você está fazendo coisas erradas, saia dali, porque ali não tem um plano divino real. Deus é alegria, olha para a natureza, Deus é abundância, Deus é grandiosidade, a beleza. Deus são bênçãos. Quem tem realmente uma vida ligada ao seu sagrado e ao seu divino, ao seu ser superior, sem necessidade de dogmas, encontra ali só harmonia, paz, alegria, felicidade. Não existe mais medo, não existe mais desespero, não existe mais controle. Então, gente, por favor, sigam o coração, mas sigam também a alegria de viver, a alegria de estar vivo e de compartilhar as belezas do mundo. Olhem para as coisas positivas que estão acontecendo no mundo, em vez de ficar só vendo jornal ou vendo coisas na internet sobre destruição, sobre guerra. Essas guerras existem? Podem chegar até nós? Pode! Como sempre teve guerra em todas as épocas de todas as eras. Na humanidade sempre teve guerra. E essa guerra sempre pôde chegar até alguém. Então, não está no teu controle isso. E para você vibrar no positivo e equilibrar a energia planetária dentro da paz, do amor, do construtivo, você tem que estar bem, dentro da harmonia. E é exatamente isso que eu vejo como Deus. Então, gente, tome cuidado com os neros da vida, com os loucos da vida, com aqueles que perseguem, porque esse número 666, dentro do Apocalipse, estava indicando isso. Espero ter ajudado nesse vídeo. E aí, já deu meu joinha? Gostou? Gostou? Então, se você gostou, compartilha. Vocês já sabem a ladainha toda. Compartilha, sininho, coisa e tal. E eu espero muita paz, muita alegria, muita felicidade para todos vocês. E percam o medo do número 6, porque é um número maravilhoso. Gente, até o próximo vídeo. Beijo!